E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto em dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente em Maré. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Pai, estamos diante da Tua Santa Palavra. Eu quero pedir que o Senhor possa falar conosco. Estamos aqui reunidos diante da Tua presença. Sabemos que a Tua presença ela é necessária na nossa vida. E por isso estamos iniciando essa série de mensagens. E vamos aqui, Senhor Deus, seguir dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Querido Espírito Santo de Deus, flui nessa noite. Espírito Santo, tenha liberdade e que possamos estar no centro da Tua vontade. Pai, eu te peço, Senhor Deus, a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glórias a Deus. Glória a Deus. No capítulo 12, nós temos uma leitura, só para você ouvir, aonde Deus faz o chamado a Abraão. E nesse chamado é um chamado interessante, porque Deus aqui sela a promessa. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Os que te abençoarem, eu abençoarei. E os que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui está pautada a promessa da vida de Abraão. E é daqui que eu quero partir para que eu possa compartilhar com os irmãos aquilo que o Espírito de Deus tem falado fortemente ao meu coração. E uma palavra que Deus tem dado direção para a minha vida no dia de hoje. A Bíblia fala a respeito de que Abraão, um moço que servia a Deus mesmo em meio a um local que muitos deuses se faziam presente. Ele vivia numa terra onde a idolatria reinava, onde muitos deuses reinavam. Mas ele preferiu seguir os conselhos dos seus ancestrais e permanecer servindo ao Deus que criou os céus e a terra. Um Deus que era invisível, apesar de estar no meio da idolatria, no monte de deuses visíveis, ele preferiu adorar a um Deus que ele não via, a um Deus que ele não ouvia, a um Deus que ele só ouviu falar no passado, das grandes coisas que ele fez. Abraão é a 10ª geração depois de Noé. E esses acontecimentos, naquela época, Noé viveu quase 500 anos. É impossível que Noé quase que se encontra na idade de Abraão. Abraão ouve essas histórias do dilúvio, de um Deus que é criador das coisas. E a Bíblia fala que ele permanece fiel até um dia em que ele tem uma experiência com Deus. Experiência essa é tremenda porque Deus vai até o coração dele e fala com ele. E diz para ele: sai do meio da tua parentela para uma terra em que eu vou te mostrar. Interessante que aqui eu pego a primeira coisa para que nós possamos meditar. As promessas de Deus na nossa vida, elas não são reveladas totalmente de uma só vez. As promessas de Deus na nossa vida são reveladas diariamente.
As promessas de Deus na nossa vida, Deus fala conosco em um momento, e conforme nós vamos vivendo a nossa vida, Deus vai dando direcionamento para que possamos alcançar a promessa. Veja bem, a Bíblia está dizendo que Deus falou: sai, e aí eu vou te mostrar no caminho para onde eu quero te levar. Aqui mostra que é importante termos uma coisa no nosso coração: a certeza de que quando Deus fala alguma coisa, quando Deus dá uma promessa, quando Deus dá uma direção para a nossa vida, Ele vai cuidar de tudo para que a promessa se cumpra. Ele virá sobre a nossa vida, Ele vai nos sustentar, Ele vai entrar com as providências necessárias, Ele vai nos ensinar ao meio do caminho. Mas uma coisa é certa: Deus vai cuidar da promessa e da nossa vida, para que lá na frente nos encontremos e possamos ser herdeiros das promessas que Deus tem sobre a nossa vida. Você pode olhar para o teu irmão e dizer assim: você tem promessa? Diga para ele: se você tem promessa, você não precisa de mais nada. Aleluia. Porque quem tem a promessa sabe que Deus vai conduzi-lo até o cumprimento da promessa. Agora, se você entender e ver, a Bíblia está dizendo que Deus fala: sai do meio da tua parentela, porque o propósito de tirar desse meio, do meio da idolatria, e te levar para purificar a sua vida, é fazer de você uma grande nação. E eu paro para ver aqui, Deus está fazendo uma promessa para um casal onde a sua esposa é estéril. Ele não está fazendo uma promessa para um casal comum. Ele está fazendo para um casal onde a dificuldade de ter filhos ia ser muito grande. Então aqui eu já vejo um outro recado de Deus para a sua vida. Deus, quando faz promessas, Ele não está pautado na sua capacidade, nem financeira, nem emocional e nem espiritual. Deus está pautado naquilo que Ele pode fazer sobre a sua vida no decorrer do tempo. Depende de você, porque conforme você se entregar para que essa promessa se cumpra, Deus vai trabalhar na sua vida e você vai ser capacitado em todas as áreas necessárias para que a promessa se cumpra. Porque Deus está dizendo: uma grande nação para quem não pode ter um filho. Diga para você, irmão, assim, não importa o tamanho da promessa. Diga: o que importa. Diga de novo para ele: o que importa. Diga de novo assim: o que importa? O que importa é o tamanho do teu Deus. é o tamanho do teu Deus. Aleluia. Você está entendendo o mistério aqui? Porque muitas vezes nós estamos rodeados de tantas dificuldades sobre a nossa vida, estamos rodeados de tantas circunstâncias sobre a nossa vida, que nós não conseguimos enxergar o tamanho que é o nosso Deus, e muitas vezes limitamos o nosso Deus de acordo com aquilo que somos capazes. Ei, não limite o seu Deus. Entenda que se Ele fez uma grande promessa sobre a sua vida, Ele é responsável, e Ele conhece você mais do que você mesmo. Ele sabe aonde você pode chegar, e Ele está confiante dizendo: se eu fiz uma promessa, eu vou te levar lá, vou te colocar lá, você vai chegar lá. Porque olhando para a vida de Abraão aqui, nesse momento, tem muitas pessoas que dizem que Abraão saiu de Ur dos Caldeus rico. Se você entender a história e ler calmamente o texto, ele se tornou rico. Diga comigo assim: você vai se tornar rico, fique tranquilo. Lembre-se que riqueza não está pautado só em finanças. Riqueza é muito mais do que finanças. Pobre é o homem que espera que as riquezas estejam só nas finanças. Também está, mas a riqueza muito maior é poder dizer que você não tem falta de nada, porque Deus tem suprido tudo na sua vida. E aqui eu vejo nesse texto Deus dizendo assim: farei de você uma grande nação e abençoar-te-ei. Diga comigo: abençoar-te-ei. Uma palavra surge aqui, e uma certa vez atrás aqui eu já disse sobre ela. A palavra Barak. E essa palavra para mim é muito importante. Eu costumo sempre orar e nas minhas orações usá-la. A palavra Barak significa abençoar, na tríplice bênção de Deus sobre o povo de Israel. É uma palavra muito forte hebraica. Essa palavra diz respeito a ser uma pessoa abençoada em todas as áreas, próspera e fecunda.
Significa que a prosperidade de Deus e não faltar nada estará na sua vida. Que tudo que você colocar a mão vai nascer. E mais ainda, você será uma pessoa bem-sucedida. Deus está dizendo a Abraão: eu vou fazer de você uma pessoa próspera, vou fazer de você uma pessoa fecunda e vou fazer de você uma pessoa bem-sucedida. Abraão, entenda, não vai faltar nada para você nessa caminhada. Entenda que tudo que você colocar a mão para fazer vai prosperar. E entenda que você vai ser conhecido em todos os lugares como alguém que está debaixo da bênção de Deus. Você vai ser bem-sucedido. Essa palavra Baraque, Deus está dizendo que alcançará todas as nações que estão debaixo da promessa de Deus em Cristo Jesus e que creem na promessa. Deixa eu ver quem crê na promessa aqui. Diga assim: eu vou ser bem-sucedido. Diga: eu vou prosperar. Diga: eu vou ser fecundo. Talvez faça: pastor, fecundo eu fico com medo. Negócio de fecundo tem a ver com gravidez. Fecundo tem a ver com fertilidade. De tudo que você colocar a mão, prosperar. Diga assim: eu vou pôr a mão. Diga: o resto é com Deus. Diga para o seu irmão assim: vai pondo a mão. Vai pôr na mão. Você põe a mão, Deus abençoa. Deus é com você e vai fazendo coisas acontecerem de uma forma tremenda. Agora a Bíblia fala que logo em seguida Deus começa a conduzir Abraão segundo alguns dizeres, algumas regras, alguns mandamentos. E é interessante que Deus dá esses mandamentos a Abraão e Abraão segue à risca a vida toda. Durante a vida toda, Deus vai dando algumas instruções a ele, mas vai dando alguns mandamentos a ele. E todos esses mandamentos que Deus dá a ele, ele segue à risca. Se você olhar, Abraão foi o primeiro dizimista que aparece na Bíblia. Seguiu à risca, foi fiel. A Bíblia fala que Abraão recebeu a ordem de fazer circuncisão em todos os homens, e ele fez. Inclusive, quando o filho dele nasceu aos 8 dias, ele levou diante do sacerdote e fez a circuncisão do seu filho. Abraão obedecia todos os mandamentos que Deus deu a ele. Mandamentos esses que norteariam a vida dele para que ele tivesse uma vida santificada diante de Deus. Quando eu estava deparado com essa palavra e com esse texto, o Espírito de Deus falou ao meu coração: é muito mais fácil para um crente obedecer mandamentos. E eu fiquei olhando: mas por que, Senhor? Porque quando é mandamento, é uma regra universal e o crente procura se encaixar nela. E eu falei: o que é difícil? E aí Deus falou: eu dei mandamentos para Abraão, mas eu também dei instruções. E instruções é aonde o meu povo peca. Eu falei: Deus, me explica melhor. Farei de ti uma grande nação. Você vai ter um filho com a sua esposa. A segunda vez que ele encontra com Deus, ele fala: Deus, eu só tenho um servo em casa. Já esqueceu a promessa. Já está fora da instrução. Eu tenho um servo, um damasceno aqui. Será que é ele que vai herdar tudo que eu tenho? Deus falou: não, vem aqui para fora. Olha as estrelas do céu. Dá para contar? Não dá. Então a geração que vai sair da tua casa, da tua família, essa geração será incontável como as estrelas do céu. Passa um tempo, lá vem Sara. Brão, não é melhor a gente ajudar a Deus? Eu tenho aqui uma serva, aquela vez que a gente foi para o Egito, que Deus deu uma instrução para a gente não ir para o Egito, mas a gente foi para o Egito. Que instrução a gente sempre está desobedecendo. E aí lá do Egito eu ganhei uma serva, que se não fosse para o Egito eu não tinha ganhado a serva. Mas eu ganhei a serva e agora ela está aqui, usa ela para ter um filho. E a Bíblia diz que ele concorda com ela. E mais uma vez não houve a instrução de Deus. E tem um filho com ela chamado Ismael. A Bíblia fala que passa um tempo. E aí Deus vem visitá-lo. E Deus fala assim: você vai ter uma grande nação. E Abraão fala assim: agora eu estou feliz, eu tenho um filho. Deus fala: a promessa que eu fiz é para Sara. Mas Sara já está velha. E eu com idade, haverá alguma coisa impossível ao Senhor? Disse o Senhor para Abraão: desse tempo ao tempo normal da vida, eu voltarei a ti. E Sara estará carregando uma criança nos braços.
Deixa eu dizer uma coisa. Todos os cultos que você frequenta e que você vai, Deus te dá uma instrução. Quantos crentes acham que estão bem porque, pastor, eu não tenho adulterado, eu não tenho roubado. Tá certo que alguns fogem à regra, mas no geral a regra, eu tenho guardado os mandamentos, não tenho matado ninguém, tenho guardado os mandamentos. Mas quando se trata das instruções que Deus está te dando para você crescer, você não anda pelas instruções de Deus. Todos os cultos Deus vem no culto do domingo, vem no culto da sexta, vem na terça que você vem, Deus te dá instruções. E eu vou te dizer uma coisa, eu estou para dizer, digo eu, não o Senhor, que Abraão não esperaria 25 anos se ele cumprisse a instrução. Mas conforme ele foi errando e mudando o ciclo, através da instrução de Deus e o próprio palpite dele, ele prolongou o tempo da bênção. Muitas das vezes nós estamos prolongando o tempo da bênção, porque Deus está nos dando instrução, está nos ensinando. Todos os cultos Deus nos dá uma direção, e nós não tomamos a direção que Deus nos dá. Saímos alimentados, cheios do Espírito, saímos até falando em línguas do culto, mas quando despedimos do pastor ali na porta, a nossa vida cotidiana toma conta da nossa mente, e as instruções são colocadas de lado. Ei, deixa eu dizer uma coisa, não deixe as instruções de Deus de lado da sua vida. Porque se Deus te traz aqui para um culto e Ele fala te dando instruções, é porque Ele te ama. E se Ele te ama, é porque é para você seguir as instruções, porque através dela as promessas que Deus tem na sua vida virão e te alcançarão. Vivemos uma geração de crentes, não cristãos, crentes, que estão correndo atrás da bênção, sendo que a Bíblia diz que a bênção é que tem que correr atrás dos cristãos. Vemos uma geração que, mas se tiver uma hora extra para fazer na outra igreja eu vou também. Deixa eu dizer algo para você. Se você seguir as instruções, as bênçãos te alcançarão. É promessa. E a promessa que está sobre a vida de Abraão está sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Olha que interessante, ele sai e Deus começa a dar instruções em tudo na vida dele. Primeiro Deus diz assim, escolhe a terra. Diga para o seu irmão, se Deus é capaz de te mandar escolher, diga para ele. Só que você tem que usar de sabedoria naquilo que Deus te dá. Porque na hora de escolher, quando ele estava para separar de Ló, Deus pôs ele à prova em tudo. Deus nos põe à prova para entender se nós entendemos a instrução. Tudo. Não pense que você passa por uma dificuldade onde você tem que tomar decisões que Deus não esteja junto com você para que você saiba tomar decisões. Quando chega um ápice e os pastores de Ló, que ele levou junto, que já é uma instrução que ele já não recebeu, que Deus falou assim, sai do meio da tua parentela, ele levou um pouco da parentela com ele. E quando os pastores já não estavam se dando bem, ele chega para Ló e diz assim, Ló, não dá mais para andarmos juntos, escolhe uma terra, se você for para o sul eu vou para o norte, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe você uma terra. Sabe por que ele estava fazendo isso? Porque Deus disse que aonde ele estivesse, a bênção ia estar. Tinha uma instrução de Deus ali. Aí Ló não foi pela instrução de Deus, foi por aquilo que ele enxergou. E o que ele enxergou era uma campina muito bonita, mas era uma terra corrompida. O que sobrou para Abraão era uma terra de deserto, mas uma terra de deserto que aonde ele cavava um poço tinha água, e ele plantava e Deus dava 100 por uma semente. Deixa eu te dar um recado, ei, a bênção não está em você correr aquilo que é bonito às tuas vistas, a bênção está em você seguir a instrução que Deus te deu, porque debaixo da instrução você vai prosperar. Não precisamos correr somente em busca do que enche os nossos olhos.
Nós temos que correr em busca daquilo que Deus faz encher o nosso coração. Tanta gente iludida com imagens, tanta gente iludida com coisas somente dos olhos. E o Senhor está dizendo assim: não precisa disso. O que você precisa, você já tem, que é o meu Espírito Santo dentro de você. Porque quando temos o Espírito Santo, a bênção de Deus está garantida, porque Ele é o selo da promessa de Deus sobre a nossa vida. Aí a Bíblia diz que Deus dá uma instrução para ele: permanece na terra, porque a bênção estará sobre você, aonde você estiver. Deus ainda vai mais longe: se alguém abençoar você, eu abençoo. Se alguém te amaldiçoar, deixe comigo que eu resolvo. Aí vem uma fome na terra. O que era para ele fazer? Qual era a instrução? Permanecer. Mas pastor, a crise, deixa eu dizer uma coisa: se Deus falou para você permanecer, a crise vai atingir o da direita, vai atingir o da esquerda, vai atingir o da frente, vai atingir o de trás, mas você não vai ser atingido. Que é uma promessa escrita na Bíblia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Não corra sem direção de Deus por causa da circunstância. Nós não podemos ser movidos pela circunstância, nós temos que ser movidos pela direção de Deus. Porque circunstâncias virão para nos tirar da direção que Deus tem para a nossa vida. Por isso, não se mova por circunstância. Talvez você diga assim: meu pastor, você não sabe o que eu estou passando. A situação está difícil, está apertado. A circunstância está me deixando sem saída. Ei, deixa eu dizer uma coisa: quando não houver mais saída, Deus abrirá um caminho no meio do deserto. Deus abrirá um caminho pelo meio do mar. Deus abrirá um caminho pelo meio do Jordão. Mas que Deus vai abrir caminho, Ele vai abrir caminho, porque Ele ainda é o mesmo Deus. Ele ainda é o mesmo Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Diga: eu tenho que ser movido pela instrução. Tem que ser movido pela instrução. Diga: pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Aí ele vai para o Egito. Saiu da instrução. Chega no Egito, ele tem que compartilhar, porque quando você sai da instrução, o temor vem no teu coração. E você começa a tentar consertar, e quanto mais você tenta consertar por suas forças, mais você erra. Sabe quem entrou com ele no Egito? O diabo. Pastor, não está escrito na Bíblia. Está sim. O diabo é o pai da... Ó, quando chegar lá, você fala que não é minha esposa. Falou para Sara, a mulher da promessa, negar a promessa que tinha na vida dele, com medo de morrer. Porque só tem medo de morrer quem está fora da direção de Deus. Quem está na direção de Deus fala igual Paulo: viver para mim é ganho. Viver para mim é Cristo. Morrer para mim é ganho. Eu vivo Cristo, mas se eu morrer, eu estou ganhando a eternidade. Estou em paz. Aí ela vai lá e mente, os dois mentem. Só que Deus, diga comigo, Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Deus sempre tem misericórdia de nós. Não é, pastor Petit? Meu Deus. Deus sempre tem misericórdia da nossa vida. Por isso eu quero dizer, eu estou pregando para pessoas que podem ter saído da direção, mas hoje Deus está te chamando para a direção, está te dizendo que Ele ainda vai cuidar de você mesmo assim. Porque quando ele chega lá, não deu outra. Disseram para Faraó: chegou uma mulher muito linda aqui. Ele disse: é casada? Não, solteira. É. Traz ela para mim. Quando foi levado Sara
para ser desposada por Faraó, Deus interviu, porque Deus cuida dos seus. Você que está preocupado, pastor, estou preocupado com meu filho que está lá no mundo. Ei, Deus intervém, irmãos. Deus vai intervir lá. Deus vai cuidar lá. Fique tranquilo, Deus vai cuidar. Não deixe de orar por ele, de falar do amor de Deus para ele e amá-lo. Amá-la, porque Deus vai cuidar. E a Bíblia diz que Deus interviu de tal forma que Faraó teve que devolvê-la. Mas diga comigo assim: toda vez que eu erro, eu colho do meu erro. Importante, siga a instrução para você não ficar colhendo coisas amargas no meio da vida. Porque quando você sai da instrução, é uma coisa natural e Deus não quebra coisas naturais. O que é regra estabelecida por Deus, as leis naturais de Deus, Deus não quebra, são coisas que vão acontecer naturalmente. A Bíblia diz: tudo quanto o homem plantar, ele vai colher. Pastor, o que aconteceu? O que ele colheu? Ele foi para o Egito. Quando ele saiu do Egito, a mulher dele ganhou presentes. E um dos presentes foi uma pessoa chamada Agar. Tem presentes que vêm na nossa vida que não são presentes. Se o presente for para te tirar da promessa, não é presente. Pastor, mas tem um valor estimável. Abra mão para ficar só com a promessa. Pastor, mas você não sabe. Como que eu vou desistir desse negócio? É um negócio tão bom. Mas se é um negócio que vai te tirar da presença, abra mão, porque a presença vale mais do que qualquer coisa. Ah, pastor, mas é um negócio tão tremendo, eu não posso abrir mão na minha situação de hoje, eu preciso pegar isso. Ei, abra mão, porque o que Deus tem para você é muito melhor e muito maior. O que Deus tem para você ainda vai te surpreender e você vai rir do passado, porque ele será apenas referência daquilo que Deus permitiu para que você chegasse no lugar desejado de Deus para a sua vida. Deus tem um lugar desejado para a sua vida e ele diz que esse lugar é o mesmo que desejamos. Fique tranquilo, Deus está cuidando de tudo. Siga as instruções. Você pode balançar alguém para não deixar dormir e dizer assim: siga as instruções? Siga as instruções. Siga as instruções. Eu fico vendo, existem pessoas que desfrutam de sobrenaturais de Deus, passam dias e já estão tão frios, e outras que buscam o sobrenatural e não experimentaram e vivem aquecidos. Eu fico sem entender certas coisas, porque se Deus fala com você, te dá uma direção, veja o quão importante e especial você é para Deus. Você vê uma intervenção divina na sua vida. Veja o quanto você é importante para Deus. Mas passa os dias e você se esquece do quanto Deus pode fazer. Eu paro para ver, imagine Deus tendo um bate-papo com você. Que foi isso que aconteceu. Está ele lá, jururu, dentro da tenda. Deus fala: e aí, o que está acontecendo? Ah, Senhor, eu só tenho um servo damasceno aqui. Aí Deus fala com ele: olha só, é um bate-papo. Abraão, sai um pouquinho para fora dessa tenda. Essa tenda está te deixando depressivo. Tem gente que fica trancado dentro de quarto. Deus está falando: sai do quarto que eu quero falar com você lá fora. Não fica dentro de quarto depressivo, não. Você que está assistindo pela internet, às vezes você está trancado dentro de um quarto e hoje entrou na internet para assistir esse culto. Ei, é hora de sair de dentro do quarto, porque Deus quer falar com você lá fora, porque tem promessas de Deus sobre a sua vida. E aí a Bíblia diz que ele sai para fora, porque aparentemente é um sentimento depressivo.
não tenho filho, né? Estava igual aquele desenho, ó vida, ó céus, ó azar. Alguns que não riram porque não é da sua época, né? E aí ele sai, olha o bate-papo, sobrenatural. Quando ele sai, Deus fala para ele, olha que céu maravilhoso. Eu contemplo constantemente um céu maravilhoso esse, porque eu moro num lugar de chácara, e na rua de casa não tem iluminação pública. Quando eu apago as luzes de casa, e a lua principalmente não é a lua cheia, é as outras luas, cai uma penúmbria, escuro. Mas parece que as estrelas vêm pertinho da gente. Assim. E eu fico vendo, ele estava vivendo isso. Não tinha iluminação externa. Deus fala para ele, está vendo as estrelas do céu? Conta elas. Só no agrupamento do sistema solar são 613 estrelas encontradas denominadas dentro. Mas assim mesmo, numa noite escura, nós conseguimos ver as estrelas que estão fora da nossa galáxia. E a imensidão sem poder contar, porque são bilhões de bilhares. E quando ele olha aquilo, Deus diz, dá para contar? Olha um bate-papo de Deus. E Deus fala com ele, ele fala, não dá para contar. E Deus fala assim, do mesmo jeito vou fazer a geração dos teus filhos. Eu vou multiplicar os teus filhos de tal maneira que não se poderá contar. Fala para o irmão assim, que experiência foi essa? Que experiência foi essa? O homem tem uma experiência tremenda com Deus, uma instrução de Deus, passa-se um pouco de tempo e a mulher dele vem com uma ideia. Abraão, vamos ajudar Deus? Olha o que eu estou dizendo. O homem tem uma experiência dessa com Deus. Tem uma instrução de Deus. E a mulher chega com uma ideia. Diga, instrução e ideia tem diferença. Diga comigo, instrução e ideia tem diferença. Diga, instrução vem de Deus. Diga, ideia vem da minha cabeça. Ideia não presta, pastor? Claro que presta. Mas você tem que pegar a sua ideia e julgá-la pela instrução de Deus. Se a sua ideia for aprovada pela instrução que Deus te deu, irmão, pode seguir em frente que vai dar certo. Mas se a sua ideia não bate com a instrução que Deus te deu, jogue fora e espere outra. Porque Deus vai te dar a direção para que você alcance aquilo que Deus tem para você. Deixa eu dizer uma coisa, tem gente que tem várias ideias durante o dia todo. E sabe por que não se concretiza todas as ideias? Tem gente que tem a ideia de ficar rico, irmão. Você ri, mas tem mesmo. Tem pessoas, o pastor sabe disso, tem gente que senta com a gente, né? E conta uma ideia assim, você fica olhando e fala assim, cara, esse cara não deu certo ainda, né? Mas você vai ver, aquela ideia não bate com o propósito, com a instrução de Deus. E aí ele estende a mão e não dá certo. Você tem que procurar entender a instrução e ter ideias alinhadas com a instrução que Deus tem para a sua vida. Aquilo que é a palavra de Deus. Aquilo que, outro dia alguém disse para mim assim, eu estou querendo fazer um negócio aí. Eu falei, que legal, que negócio que é? Tem um cara. Eu falei, quando o cara começa a ter um cara, eu já fico preocupado. Porque tem uma forma de falar o cara, né? Tem um cara, meu pastor, que mora lá na divisa do Paraguai. Eu falei, Jesus, divisa do Paraguai. Mas vamos lá. E ele tem acesso a notas velhas e vende por preço mais barato. Eu falei, você compra R$50 por 20. Eu falei, irmão, isso não está alinhado com a palavra, cai fora. Mas pastor, é Sara. Eu tenho uma morena egípcia tremenda lá dentro da tenda. Você não quer aproveitar para fazer a promessa de Deus acontecer? Abraão fala, você sabe que ela é morena mesmo, que ela é bonita. Acho que eu vou aproveitar. Ei, se Deus te deu uma direção, se Deus te deu uma instrução, não saia dessa direção, mesmo que seja uma morena bonita. Estou parafraseando, ilustrando.
Você está entendendo? Porque aquilo que parecia que ia ser uma bênção, se tornou num dos maiores problemas da humanidade nos dias de hoje. Vou te explicar melhor. Ismael é pai dos ismaelitas que se transformaram no povo árabe que hoje são muçulmanos. Isaac se transformou nos hebreus que viraram o povo judeu que hoje brigam por conta da terra de Abraão. 2 irmãos brigando, como Jesus falou. Se ele fica na instrução, hoje não teria briga entre os irmãos por conta de uma terra de herança. Milhares de anos se passaram e os irmãos estão brigando por causa da herança do seu pai. Sabia que às vezes você não mede, mas haverá consequências de coisas que decidimos sem direção de Deus, coisas que decidimos sem a instrução de Deus e tomamos a nossa própria instrução, que às vezes é os nossos filhos que vão pagar. É muito sério. Por isso hoje, ouça a instrução de Deus para a sua vida, siga pela palavra de Deus, não se desvie dela, porque aí você terá uma colheita abundante de Deus sobre a sua vida, porque o que Deus tem para você é algo que você ainda não imaginou, o que Deus tem para você ainda não desceu no teu coração, o que Deus tem para você vai surpreender a tua casa. Que Deus tem para essa igreja vai surpreendê-los. Que Deus tem para o seu ministério vai surpreender você. Não tome atalhos. Não tome atalhos. Siga a instrução. Pastor, mas pela instrução vai demorar um pouco. Quando alguém vai fazer uma faculdade, fica 5 anos para se formar. Depende da faculdade, né, doutora? Aqui eu estou falando de 7, 8, né? Vale a pena. Porque tem frutos para isso. Sabe qual é o nosso problema? A nossa geração, a minha geração, é uma geração de pessoas ansiosas. Um dos maiores males que tem atingido a humanidade é a ansiedade. Porque é a ansiedade que está levando pessoas à depressão. A ansiedade está levando pessoas ao suicídio. A ansiedade está levando pessoas às drogas. A ansiedade está levando pessoas ao alcoolismo. A ansiedade está levando pessoas ao sexo desenfreado fora do casamento. A ansiedade está matando a nossa geração. Porque quando Deus fala, a gente quer acordar de manhã com a porta batendo e um anjo com um presente na mão. Deus falou ontem, estou entregando hoje, é express o negócio. Sedex. Não é assim, irmãos. Quando Deus fala, Ele vai te instruir. E a instrução virá nos cultos. A instrução virá na sua leitura da palavra diariamente. A instrução virá no seu tempo de oração. A instrução virá no seu tempo de adoração. E a instrução vai vindo e você vai seguindo a instrução. E quando você vai ver, você já está no lugar da bênção, no lugar que Deus preparou para você, no lugar que Deus vai exaltar o nome dEle sobre a sua vida. Ei! Fast food é só na comida, irmãos. A bênção não é fast food. Porque se ela for fast food, ela não dura bem. O que Deus faz na nossa vida tem um processo. Porque todo o processo de Deus resulta em bênçãos do céu. Digo para o teu irmão, se prepare para o processo de Deus. Para o processo de Deus. Aí nasceu Ismael. Antes de nascer Ismael, Sara já ficou irritada, deu briga.
A mesma mulher que Sara, olha só que bonita. Quando ela estava grávida, que demônio. Porque é assim, irmão. Quando a gente sai da presença, é bonito no começo, depois. Tem gente que casa afobiadamente. E casa e fala, pastor, eu casei com um príncipe no cavalo branco. E depois da lua de mel aparece só o cavalo. Coice para todo lado. Antecipa, corre na frente de Deus. Não corra na frente de Deus, que seu príncipe não virá cavalo. O cavalo ele vai deixar, e será o príncipe que vai chegar. Não tenha pressa. Não tenha pressa para você se formar. Conheci um menino outro dia, e ele apresentou o currículo dele, eu falei, meu Deus do céu, que currículo é esse? Ele tinha 3 formações pela faculdade presbiteriana, Mackenzie, 3 formações do Mackenzie. Uma delas em psicologia, que são 5 anos. Ele tem 2 formações numa outra faculdade famosa de São Paulo. Eu fiz a conta, falei, peraí, mas 1 mais 2, 3, eu não sou tão bom de matemática, mas eu fiz uma conta ali que precisaria de uns 20 anos para toda aquela formação. Eu olhei para a carinha dele, olhei para a formação dele, para a carinha dele. Quantos anos você tem? Não aguentei. Pastor, tenho 24 anos. Eu falei, meu Deus. Se formou no colégio aos 18, 24 são 6. Ele fez 20 anos em 6. O QI dele deve ser extrapolado. Acho que nem Adão conseguia, antes da queda, tanta formação tão rápida assim. Passou uns 6 meses. O pastor Jábio me chamou assim, lembra aquele rapazinho lá? Eu lembro. O que tem? Está preso. Falei, por que será? Desviou alguma coisa com droga? Não. Estava vendendo diploma lá na Praça da Sé. Claro que ele tinha 20 anos, era tudo falsificado. Não espera o tempo. Porque vai aparecer no seu caminho, estou dando coisas excessas para te trazer para as pequenas. Vai aparecer no seu caminho tanta coisa pequena que vai parecer boa, bonita, agradável, mas está fora da instrução que é a palavra de Deus. E vão te apresentar de um jeito que você vai falar assim, nossa, isso vai me ajudar tanto, vou ganhar tempo. Deixa eu dizer uma coisa, não faça nada que te tire da instrução de Deus, não faça nada daquilo que te afaste da instrução que Deus tem para a sua vida. Não faça nada, porque a consequência vai ser cruel. A Bíblia fala que aquela moça que agora virou demônio, teve um filho, o demoninho. Para Sara, toda vez que eu olhava para a cara daquele menino, mas Abraão amava ele, que era filho dele. Quando ela ficou grávida e nasceu seu filho, a primeira coisa que ela quis fazer foi mandar o demoninho embora. A promessa era de Sara, sim ou não? Não. A promessa era de Abraão. Para Sara mandar Ismael embora, mas a hora que ela falou assim, Abraão, manda embora, a Bíblia fala que Abraão se entristeceu, era filho dele, e foi consultar a Deus. Deus olhou o coração de Abraão e falou, tá vendo, né? Tá vendo onde você se enfiou? Podia ter se livrado dessa. Mas vou te dizer uma coisa, libera ele, porque dele também, por conta da promessa que tenho feito a ti, farei dele uma grande nação. 12 tribos, quantas tribos? 12 tribos se levantarão dele e serão 12 nações. Quantos filhos Jacó teve? 12.
Olha Deus, que deu para um, Deus deu para o outro. Deus cuidou de Ismael. Abraão até tentou uma estratégia, deu só um pouquinho de água para eles, um pão, e falou, bom, eles vão ir até ali, porque acaba a água, vão ficar ali, aí vão ter que voltar a pedir água, voltar a buscar pão. Mas tem hora, irmãos, que Deus vai romper com os erros que tinha na sua vida, para você viver somente daquilo que é promessa. Vai ter hora que Deus vai romper com aquilo que está amarrando a tua vida e vai tirar de você. Talvez seja dolorido o que Deus vai tirar da sua vida, mas Ele vai tirar porque Ele vai trazer o que é bom, perfeito e agradável dEle. E a hora que chegar o que é bom, perfeito e agradável, as promessas de Deus se cumprirão sobre a sua casa. Quem tem promessas de Deus? Diga assim, as promessas de Deus são fiéis para se cumprir. Aleluia. Instruções. Todo domingo, da terça, da sexta tem instruções para a nossa vida. Tem alguns que até são fominha, vem, pega a instrução de manhã, domingo e volta a pegar à noite de novo. É bênção. Instruções sempre quanto mais melhor. Não fique pegando instruções de qualquer um no YouTube. Pegue instruções de pessoas boas. Procure até nosso pastor perguntar, pastor, essa pessoa dá para ser ouvida? Ele vai dizer para você se você deve ou não ouvir. Para que as instruções não batam. E você tenha boas instruções para alcançar a vitória que Deus tem na sua vida. Sabe o que foi o final da vida de esse homem? E me chama a atenção. É que a misericórdia de Deus é muito maior do que o que a gente possa pensar. Antes dele morrer, Sara morreu. A Bíblia não fala a respeito de Agar, se ela ainda era viva ou não. Mas quando esse homem morreu, os dois irmãos estavam de mão dadas para enterrar o pai. Sabe o que significa isso? Deus é expert em fazer o que é maldição virar bênção na nossa vida. Deus é expert em pegar uma situação quando nós temos arrependimento verdadeiro no coração e fazer aquilo mudar de tal forma que a nossa vida passa a ser uma vida de bênçãos. O primeiro dia da importância, do segredo da presença, aleluia, é que você obedeça às instruções de Deus, porque Deus quer te levar a voos mais altos. Diga comigo assim, não vou ficar no raso. Diga, eu vou para o profundo. Diga, eu não vou ficar por baixo. Eu vou voar como águia. Quem vai fazer isso? Aleluia.